Olá, queridos. Agradeço a participação de vocês, a presença de vocês. Que o nosso Deus Todo-Poderoso esteja com cada um. Que o Senhor Jesus Cristo continue derramando as bênçãos e que o Espírito Santo continue nos guiando, nos orientando. Que possamos ter um bom desenvolvimento de aula. Eu solicito gentilmente que vocês tenham em mãos a presença do livro didático na página 80. Vamos analisar hoje a união dos átomos e as relações químicas. Conforme vimos, sabemos que as moléculas são formadas de átomos, mas é importante entendermos que são elas e não os átomos que as compõem, que as determinam em propriedades de substâncias. É por isso que a molécula ela se caracteriza em 3 pontos: na natureza dos átomos que compõem, na relação de proporção entre esses átomos e pelo arranjo de átomos dentro de cada molécula. Foi abordado nas aulas anteriores que, em ambos os casos, é importante ressaltarmos que apenas os elétrons da última camada, chamados elétrons de valência, participam dessas ligações. Temos também o que nós chamamos de ligação iônica, na página 81. Os átomos eles se unem por meio de elétrons, e por isso nós dizemos que a eletrosfera é importante para que ocorra a combinação desses átomos. A eletrosfera dos átomos dos gases nobres são muito estáveis. Os outros átomos eles tendem a adquirir eletrosferas iguais a desses gases. Eles fazem isso perdendo ou ganhando o menor número de elétrons. Por exemplo, na página 272, nós vamos observar o sódio, Na, e o neônio, Ne. O sódio ele tem 11 elétrons. O neônio ele tem 10 elétrons. Ele perde um elétron. O sódio fica com eletrosfera semelhante à do neônio e ele adquire a carga elétrica positiva, tornando-se um cátion, representado pelo símbolo Na positivo. Mas se nós observarmos o cloro, Cl, que está ao lado do argônio, Ar, quantos elétrons esses elementos apresentam? Para ficar com a eletrosfera igual à do argônio, o cloro precisa ganhar ou perder elétrons. Quantos elétrons aproximadamente? Note que o cloro ele tem 17 elétrons em sua eletrosfera e o argônio ele tem aproximadamente 18. Ganhando um elétron, a eletrosfera do cloro fica igual à do argônio e adquire carga elétrica negativa, tornando-se um ânion, representado por Cl negativo. Já o oxigênio tem 8 elétrons. Ganhando 2, ele ficará com a eletrosfera semelhante à do neônio, que é o Ne, que apresenta 10 elétrons, e se transformará em um ânion, representado por O menos menos. Já o magnésio, que é o Mg, que tem 12 elétrons, ele precisa perder 2 para ficar com um neônio, como neônio, transformando-se em um cátion, representado pelo símbolo Mg++. Então, nós vamos perceber que os compostos resultantes dessa combinação entre íons sempre serão nêutrons. Dessa forma, os íons positivos combinam com íons negativos. Logo, a combinação entre um íon sódio, que é o Na+, e um íon cloro, Cl-, forma um outro composto que nós chamamos de NaCl, correspondente ao cloreto de sódio, que é o sal de cozinha. Então, as ligações entre íons, elas formam um grupamento iônico e elas são denominadas ligações iônicas ou eletrovalentes. São as substâncias resultantes de ligações eletrovalentes, conhecidas como substâncias iônicas. Nós também temos a ligação molecular, que é chamada de ligação covalente. Como vimos, o átomo eles tendem a adquirir eletrosfera semelhante à dos gases nobres e os fazem combinando com outros átomos. Quando 2 átomos de hidrogênio, por exemplo, se aproximam, 2 elétrons, cada um de um átomo, ficam próximos de cada núcleo. E como se eles tivessem 2 elétrons, ambos, eles passam a pertencer ao mesmo tempo aos 2 átomos. Dessa forma, a eletrosfera fica semelhante à do gás hélio.
que tem 2 elétrons. Então, nós dizemos aqui que essa ligação por meio de compartilhamento de elétrons recebe o nome de ligação covalente ou ligação molecular. As substâncias delas resultantes são chamadas de substâncias moleculares. Já na ligação metálica, ocorre principalmente entre metais a perda de elétrons na última camada eletrônica. Os átomos se mantêm unidos em cada conforme a disposição organizada por uma grande força de atração. Os elétrons da última camada de um grupo de elétrons são fracamente atraídos pelo núcleo, deslocando-se entre outros núcleos de núcleos atômicos. Assim, os átomos acabam perdendo elétrons, se tornando cátions, que são íons positivos. Os elétrons desses íons, eles têm certa liberdade de movimento, e isso torna os metais bons condutores de eletricidade e de calor. Então, nós dizemos o seguinte: o tipo de ligação que os átomos realizam depende da sua capacidade de receber, compartilhar, ceder elétrons. A valência de um átomo indica o número de elétrons que ele pode receber, compartilhar, conforme as ligações químicas. Então, nós podemos ter átomos, tá? Com valências atômicas. Então, nós podemos ter elementos monovalentes, que podem ganhar, perder ou partilhar um elétron. Nós podemos ter um elemento bivalente, que pode ganhar, perder ou partilhar 2 elétrons. E nós podemos ter também o elemento trivalente, que pode ganhar, perder ou partilhar 3 elétrons. E também podemos ter o elemento tetravalente, que pode ganhar, perder ou partilhar 4 elétrons. Então, finalizando, nós temos símbolos e formas. O molecular, ele indica o tipo dos elementos químicos presentes e a quantidade de água. Um exemplo, o H2O, que é a água. A iônica, ela é própria para substâncias iônicas. Ela indica o grupamento iônico. Exemplo, NaCl, Na mais Cl mesmo, que é o cloreto de sódio, o sal de cozinha. A eletrônica representa os elétrons dos átomos que estão ligados. E a estrutural refere-se à estrutura da molécula. Já as reações químicas. Quando nós nos referimos às transformações ou fenômenos químicos, nós estamos indicando as reações químicas. Que tipo de transformação ocorreu? Fenômeno químico ou formação química, de que maneira que ela ocorreu? Nós podemos, então, estudar as reações químicas realizando, pelo menos, observações durante o processo e analisando os resultados. Algumas poderão ser feitas em casa, outras poderão ser feitas no laboratório de química. Então, as reações químicas, elas podem ser reações químicas simples troca, que são as reações de simples troca, também conhecida como substituição ou deslocamento, ocorrem quando uma substância simples reage com uma composta, formando uma substância simples ou composta. Podemos ter também a reação de combinação ou adição ou síntese, que são aquelas em que a única substância é obtida a partir de 2 outras substâncias. E podemos ter também a reação de análise ou decomposição, que são algumas reações que podem ser repetidas. E as reações de balanceamento ou equações químicas, que são aquelas correspondentes à representação da reação química. Por isso, sempre podemos precisar verificar se o número de átomos de cada elemento é o mesmo em ambos os lados da equação. Quando ela apresenta o mesmo número de elementos dos 2 lados, dizemos que ela está balanceada. Ao balancear uma equação, nós vamos lembrar que cada fórmula poderá ser modificada. E caso isso aconteça, ela representará então uma outra substância. Notemos também que as moléculas, elas estarão sendo observadas, analisadas. Também temos a reação de dupla troca ou permutação,
que são as reações de dupla troca ou permutação ocorrendo quando duas substâncias compostas fazem uma troca, resultando na formação de uma nova substância composta. Então, aqui nós estamos analisando a massa molecular, que, sabendo a massa atômica dos átomos, podemos calcular a massa desse átomo, isto é, a massa das moléculas de uma determinada substância. Portanto, a soma molecular é a soma das massas atômicas do átomo que compõem as moléculas de uma determinada substância. Então, queridos, finalizamos aqui a análise do conteúdo abordado acerca da união dos átomos e as reações químicas. Eu agradeço a presença de vocês. Dúvidas, estou à disposição para auxiliar. Que o Senhor Jesus possa guardar a todos e fiquem com Deus. Um grande abraço.